Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Nós queremos com toda alegria saudar os irmãos ouvintes da Rádio Trombetas com a paz do Senhor Jesus. É gratificante estar aqui mais uma vez, saber que temos recebido da parte do Senhor muitas bênçãos e temos recebido dos nossos queridos irmãos ouvintes retribuição de carinho, de oração. E isso é simplesmente maravilhoso. Essa porta que o Senhor nos tem aberto, que é a Rádio Trombetas, para pregarmos a palavra de Deus e principalmente a volta do Senhor Jesus. Hoje vamos falar de um texto bastante conhecido, que é a viúva e os vasos. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, diz a palavra do Senhor. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam completamente cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E o que sobrar, você vai viver com os seus filhos. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 até o número 7. Meu irmão, os dias que essa viúva e que Eliseu vivem são dias de perplexidade. O profeta de Deus, Eliseu, está convivendo com dias de fome. Existe seca sobre a terra, fome com o povo. Uma viúva, esposa de um servo de Deus, de um pastor, vai até o profeta Eliseu e fala: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. A mulher, que se encontrava em situação realmente difícil, replicou: Não tenho absolutamente nada, a não ser o azeite, que não serve para comida, somente para unção. Então o profeta diz à pobre mulher que peça emprestado o maior número possível de vasilhas aos vizinhos e às pessoas que se encontram nas redondezas, e depois se tranque dentro de casa com os filhos e divida o óleo nas vasilhas emprestadas. E assim ela o fez. Os meninos saíram por toda a vizinhança. Pediram os vasos, panelas, panelões, baldes e encheram a casa com tudo o que conseguiram emprestado. A mulher trancou a porta e começou a derramar o azeite daquela pequena botija sobre cada vasilha. E assim aquela mulher foi enchendo cada um daqueles vasos, panelas e panelões, e tudo que tinha ali foi cheio, e o azeite não faltou dentro daquela botija. Quando encheu o último vasilhame, olhou para os filhos e disse: Não há mais nenhum vaso aqui? Os meninos responderam: Não, não há. E naquele instante o azeite cessou de se reproduzir. A viúva foi e apresentou-se ao profeta, explicando o que tinha acontecido. E o homem de Deus falou-lhe para vender o azeite, pagar as dívidas e viver com seus filhos do que sobrasse. Meu irmão, quando nós prestamos atenção nesse texto, nós também, como é bom observar a palavra de Deus, né? Construção humana. Esse texto fala também que homens de Deus, mulheres, famílias que servem a Deus, também passam por dificuldades. Aqui diz: olha, o meu marido servia e temia o Senhor, e ele deixou dívida. Então hoje existem homens, mulheres, famílias que servem ao Senhor, mas também que passam dificuldades. Claro, existem outras, por falta de prudência, de vigilância, acabam se emaranhando. Não é esse caso.
porque existem pessoas que dizem que servo de Deus, que homem de Deus não passa por dificuldade. Isso não é verdade. Não é verdade. Ao contemplar esse texto, nós podemos perceber verdades espirituais que servem para as nossas vidas e com certeza vai servir para a sua também. Você pode estar se perguntando o que tem a ver o milagre dessa viúva com a igreja. Mas, analisando o texto com muito cuidado, eu creio que esta viúva, ela pode ser uma tipificação perfeita da igreja. Jesus, ao ser repreendido pelos fariseus porque seus discípulos não jejuavam, retrucou: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Jesus fazia uma alusão a esse período em que a igreja estaria sem a presença corpórea do noivo. É claro que o Senhor nos tem dado o Consolador. Então, por isso é que eu digo que a viúva pode ser uma tipificação perfeita da igreja. Podemos então dizer que a igreja de Jesus Cristo, em sua peregrinação aqui pela terra, é como uma viúva, aguardando a bem-aventurança do retorno do seu noivo, que virá em glória, em resplendor de majestade. É por isso que a Bíblia Sagrada tem um carinho especial pelas viúvas, afirmando que a religião que Deus aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Deus se diz o marido da viúva e o pai do órfão. Este é o estado da igreja em que nos encontramos hoje. A igreja de Jesus Cristo é como uma viúva que perdeu a presença corpórea daquele que a ajuda e sustenta. É óbvio que nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos guia. Mas é por isso o texto lido pode representar, melhor dizendo, a igreja, o corpo de Cristo, que peregrina solitária por esta face da terra. A viúva, que representa a igreja, vivia num período de grande fome. O povo se encontrava aflito por causa da carência. A igreja de Jesus Cristo, nesses últimos dias, está atravessando aquele período do qual o profeta Amós falou. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vagueando de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Os homens corriam de um lado para o outro, buscando onde alimentar-se, onde sanar a alma. Essa palavra encontramos em Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. A igreja de Jesus Cristo vive um período de escassez, porque o mundo sente fome de moral, de virtude, de paz, companhia e solidariedade. Falta-lhe um abraço amigo, um olhar sincero, falta-lhe uma palavra doce. A igreja sente necessidade de ser alimentada, percebe que não pode viver com a mesma fome que o mundo, e aí bate na porta do homem de Deus. Eliseu representa a figura de Deus Pai. A igreja de Jesus Cristo clama na presença de Deus Pai por alimento para lembrar-se das promessas que ele fez, pois o noivo da igreja foi justo e verdadeiro, não pecou, entrou em sua presença com o sangue da aliança, e por isso a igreja pede o socorro do Pai. A igreja entra na presença de Deus Pai como a viúva na presença de Eliseu, lembrando-o da promessa que ele nos fez, que não nos desampararia. Temos promessas de Deus à nossa disposição e ele fez muito mais por nós. Se você tem fome de santidade ou tranquilidade no coração, peça a Deus, porque esses direitos, sim, estão assegurados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao ouvir a queixa da mulher, Eliseu perguntou o que havia na casa. Igreja, o que temos em casa? Irmão, irmã, o que você tem em casa? Muitos podem responder: nós temos um belo coral, nós temos um bom programa de estudo bíblico, escola dominical. A mulher disse que possuía somente um vaso com óleo. Dessa maneira também temos um vaso, o meu, o seu, o coração da igreja, que abrimos ao Senhor clamando: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
O segredo espiritual da vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Sem ele, a igreja se constitui somente em um clube social, um grêmio literário. Sem o Espírito Santo de Deus, a igreja torna-se manipuladora de multidões, uma fria escola de teologia. Sem o Espírito Santo de Deus, não passamos de um aglomerado de homens fanáticos e alienados do mundo. O que faz a igreja ser corpo vivo do Espírito Santo é um vaso cheio de óleo na presença de Deus. Reconhecemos quando o ambiente encontra-se azeitado pelo Espírito Santo. Deus está presente e o ar carregado da glória do Senhor. É como se a glória Shekinah passasse no meio do povo, enchendo-o de alegria na sua presença. O segredo da igreja é o Espírito Santo. A igreja, se queres milagres, igreja, busca os vasos vazios. Quem são os vasos vazios? São os pecadores que não conhecem Jesus, aqueles que já se desapontaram e estão desiludidos com o mundo, os que não têm mais esperança. É aquele colega desesperado, aqueles de lares desesperançados, homens drogados, pecadores. Levamos todos para a casa do Senhor, porque quando estiverem ali, estes vasos vazios experimentarão um derramar poderoso do Espírito Santo. Deus opera grandes obras, mas não em vasos cheios. Ele precisa de vasos vazios da arrogância, da vaidade, do egoísmo, da autorretidão, do amor ao dinheiro. E quando os vasos estiverem prontos, aí devemos fechar a porta. O que significa a porta fechada? Feche a porta para a novela na sua casa. É, novela. Para a promiscuidade, para o álcool, para o jogo. Fecha para a mentira, para a desonestidade, para a sonegação de imposto e para tudo o que não presta. Fecha também a porta para a boca maledicência e para a língua que difama e que fala da vida alheia. Entra com os teus filhos dentro de casa com os vasos e fecha a porta. Não fazemos parte do mundo, não é isso? Somos quadrados e até alienados, mas crente que faz parte do mundo é inimigo de Deus, porque a Bíblia diz que o amor do mundo é inimizade contra Deus. 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. É possível viver uma vida dupla até dentro da igreja, mas ninguém consegue enganar a Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Quando quero a intimidade do meu lar, eu fecho a porta. Muitos crentes não conseguem ver o azeite do Espírito Santo reproduzir-se, multiplicar-se, porque não estão fechando a porta da sua casa, nem para separar-se, nem para ter intimidade com Deus. Você diz, nós não jogamos, não vamos à danceteria, não bebo, não fumo, mas também não tem tempo para Deus. O ativismo já tomou conta de nossas vidas muitas vezes e nós não temos tempo para Deus, para fechar a porta do nosso quarto e termos intimidade com o Pai. Passa a semana e o máximo que conseguiu foi dar um tempo de 10 a 15 minutos no final do dia, no início do dia. Não houve tempo para meditar na palavra de Deus, nem de orar e estar na presença de Deus. Se há tempo para tudo, mas não para Deus, é preciso fechar a porta. Jesus nos diz isso no Sermão do Monte, no livro de Mateus. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6:6. A melhor oração não é aquela que muitas vezes fazemos em público, não que seja errada, e devemos fazer, que são importantes, também devem ser feitas. A melhor oração, meu irmão e minha irmã, é aquela que você fez no seu quarto, a sós com Deus, com a porta fechada. Quando não havia mais vasos, o azeite cessou. O que faz a igreja ser igreja fiel é envolvimento com vidas. No dia em que se acabarem os vasos e ficarmos só com os bancos, atas, microfones, ventiladores, baterias, dízimos, o óleo se extinguirá e não mais será derramado, porque o que faz o óleo jorrar são os vasos vazios. Este é o projeto de Deus para a igreja fiel. Quando a mulher terminou de encher os vasos, o profeta
Lhe perguntou se os vasos eram suficientes para pagar sua dívida e depois a instruiu a pagá-las e com o resto do dinheiro viver em família por muitos anos ainda. Igreja, irmão e irmã, o óleo do Espírito Santo que Deus quer derramar no meio de seu povo tem de ser abundante, para sobrar, transbordar, para que nunca sejamos pegos desprevenidos, esgotados, vazios, para não vivermos altos e baixos na nossa vida espiritual. O óleo do Espírito de Deus tem de ser abundante para que a vida do crente seja constantemente cheia do poder, da graça, derramando desse mesmo óleo aonde quer que vá. Um vaso transbordante derrama óleo no colégio, no emprego, no trânsito, na companhia dos amigos. É cálice que transborda da bênção do Espírito Santo. Se você quiser ser vitorioso, receber a bênção nas evangelizações, na igreja e onde quer que Deus o leve, você precisa do óleo do Senhor. Você precisa desse azeite para viver cheio da graça e da unção do Espírito de Deus, vencer o adversário e derramar o óleo de Deus sobre o mundo. E assim não faltará azeite em cada um dos vasos que Deus já tem colocado de pé na presença dele. Meu irmão, minha irmã, que assim o Senhor abençoe as nossas vidas. Deus, nosso Pai Celestial, que nós possamos compreender que a igreja fiel se envolve, em primeiro momento, com vidas, porque defende os seus interesses. E o interesse do Senhor é buscar o que está perdido, o pecador, para que se arrependa do seu pecado. E a igreja tem militado, tem avançado com o poder do óleo do Espírito Santo. Senhor, abençoa cada irmão ouvinte agora, derramando óleo sobre cada um, o óleo do teu Santo Espírito, e cada um receba ousadia e intrepidez para pregar a tua palavra. Oramos crendo que recebemos a tua bênção em nome de Jesus. Amém.